O que realmente guia as nossas decisões? Uma vontade súbita, um objetivo de longo prazo? Pois é, para entender isso, a gente vai olhar para um lugar que talvez surpreenda muita gente: a psicologia de Tomás de Aquino, que oferece um mapa incrivelmente atual para a gente entender a mente humana. Mas, antes de chegar nas ações, a gente precisa dar um passo para trás. Porque tudo começa com a forma como a realidade entra na nossa mente. Como é que o mundo lá fora se torna uma experiência aqui dentro? Então, essa jornada para dentro de nós mesmos começa com uma coisa bem básica: o ato de conhecer. Só que, nessa visão, conhecer não é só, coletar fatos. É algo bem mais profundo. Para a maioria das pessoas hoje em dia, conhecer algo é quase como ter uma ficha de dados sobre aquilo, né? Mas para Tomás de Aquino, a coisa é diferente. É mais como, imagina pegar um selo e pressionar na cera. A mente não apenas registra o objeto, ela meio que assume a forma dele. Ela se torna, de um jeito intencional, aquilo que ela conhece. E olha, essa é a sacada. Conhecer não é um ato passivo, é um processo que acende desejos e nos empurra para a ação. Beleza, então. A informação chega pelos nossos 5 sentidos. E aí, para onde ela vai? Ela vai para uma espécie de usina de processamento interna que a gente chama de sentidos internos. Primeiro tem o senso comum. Pensa nele como uma central de comando que reúne todos os dados sensoriais que chegam, espalhados, a visão, o som, o cheiro, e junta tudo numa imagem só, coerente. É por causa dele que a gente sabe que a cor, a forma e o cheiro vêm da mesma maçã. Logo em seguida, a imaginação entra em cena. Ela funciona como se fosse um HD, um disco de armazenamento, sabe? Ela guarda essas imagens que o senso comum montou. E é graças a ela que conseguimos lembrar do rosto de um amigo, mesmo quando ele não está por perto. Aí vem uma função crucial, chamada de sentido cogitativo. Pense nele como um sistema de avaliação instantânea, que etiqueta tudo o que a gente percebe como bom para mim ou ruim para mim. A ovelha não foge do lobo pela cor do pelo dele, mas porque esse sentido interno apita na hora, identificando como uma ameaça. E por último, a memória. E o interessante aqui é que ela não guarda só as imagens, ela guarda também aquelas valorações que foram feitas. Ela vai construindo um banco de dados riquíssimo da nossa experiência de vida, um verdadeiro tesouro de percepções afetivas acumuladas que vai informar nossas decisões no futuro. Essa função de avaliar, então, é a grande ponte. É ela que conecta o mundo dos sentidos com o mundo do intelecto. Ela pega a experiência bruta do mundo e meio que traduz em algo que a nossa razão pode usar para pensar, para julgar e para formar ideias abstratas. Ok, então a gente já viu como percebemos e damos valor ao mundo. Agora, vamos ver como esse processo todo liga os motores que nos levam a agir, os apetites. Tem um princípio fundamental aqui que é o seguinte: toda a natureza tem inclinações. Uma pedra tende a cair, o fogo tende a subir. Na gente, essas inclinações são os nossos desejos. E eles são despertados justamente por aquela avaliação que fizemos antes. O que percebemos como bom nos atrai, e o que percebemos como mal nos repele. E esses desejos operam através de 2 motores principais. O primeiro é o motor do prazer fácil, que puxa a gente para o que é bom e agradável no aqui e agora, tipo uma fatia de bolo. O segundo é o motor do desafio, que nos dá força para superar obstáculos e alcançar um bem difícil, tipo escalar uma montanha. Na terminologia clássica, são os apetites concupiscível e irascível. Agora, o interessante é que todo esse sistema de percepção e desejo também existe nos animais. Só que tem uma diferença profunda que muda absolutamente tudo. O instinto animal é uma coisa impressionante. É uma programação de fábrica, complexa, inata e automática. Pensa só numa aranha tecendo uma teia perfeita sem nunca ter aprendido. Ela age em direção a um fim, mas sem ter consciência desse fim. E aqui está a diferença crucial. Os animais operam num circuito fechado. Um estímulo leva a uma resposta previsível. Já os seres humanos, por outro lado, operam num circuito aberto. Entre o estímulo e a resposta existe um espaço para a razão e para a escolha. O antigo mito de Prometeu ilustra isso de um jeito brilhante. Nossa falta de especialização biológica, a gente não tem garras, presas ou carapaças, não é uma fraqueza. Na verdade, é a própria condição que torna a liberdade, a técnica e a criatividade possíveis. A gente precisa criar para sobreviver. Certo, e como é que essa visão integrada se compara às teorias da psicologia mais modernas?
Muitas teorias mais modernas acabam vendo só uma parte da foto. Para Freud, a razão luta para reprimir os instintos. Para Skinner, somos moldados pelo ambiente. A visão de Aquino oferece um caminho diferente. A razão não é inimiga dos instintos, mas sua diretora. O objetivo não é reprimir, mas integrar e orientar todas as nossas partes para um bem maior. No fim, o ponto central é este. Essa estrutura não é apenas uma teoria, é um verdadeiro mapa do eu. E ela sugere que a verdadeira liberdade não está em ser movido pelas partes, mas em dirigi-las conscientemente em direção a um bem escolhido. A questão final, então, não é apenas o que nos move, mas para onde a humanidade escolhe se mover.